Crítica recebe o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, Dr. Nelson Calandra, que, entre outras coisas, vai falar um pouco para a gente sobre o panorama da atuação dos magistrados no nosso estado, no Amazonas. Tudo bom, doutor Nelson? Tudo bom, um grande abraço a vocês que frequentam o portal A Crítica, né? Que eu acho que é a posição de cada brasileiro hoje, todo mundo é um pouco crítico e o nome desse portal já indica a importância que ele tem. Obrigada. Porque é a crítica que nos faz, muitas vezes, refletir. Santo Agostinho dizia, eu prefiro aqueles que me criticam do que aqueles que me bajulam. Os que me criticam, eles realmente fazem com que eu corrija os meus erros. Certo. Mas então, doutor Calandra, essa semana está acontecendo um importante evento aqui no estado, que é o Encontro de Magistrados. Eu queria que o senhor fizesse um balanço sobre a atuação dos magistrados no nosso estado, considerando que ano passado, numa inspeção do CNJ, o TJ ficou nos últimos lugares. Teve uma reviravolta aí. O Tribunal de Justiça do Amazonas, ele de fato sofreu reveses no passado. E reveses que levaram até acusações injustas contra magistrados, cujas acusações, parte delas foram afastadas, aqueles que efetivamente erraram foram eliminados da carreira, não é? Mas nós conseguimos então superar essa fase. Certo. E ontem o presidente conseguiu participar de uma cerimônia, e o povo amazonense está de parabéns por isso, mas sobretudo o Tribunal de Justiça do Amazonas, porque no dia de ontem vários juízes aqui do Amazonas foram premiados porque não só cumpriram as metas do CNJ, como ultrapassaram essas mesmas metas. Isso se deve à coragem do desembargador-presidente, à coragem dos colegas que integram o Tribunal de Justiça do Amazonas, meu querido colega desembargador Turi, presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas, sempre parceiro. Então, eu acho que nós rompemos uma etapa na existência da justiça amazonense, superamos algumas dificuldades e partimos para a modernidade. Hoje, o Tribunal de Justiça e os colegas magistrados de primeiro e segundo grau do Estado do Amazonas estão aí premiados, franqueados e elogiados pelo seu trabalho. Então, não só de críticas vive a magistratura. Nós temos também essa possibilidade de, quando atendemos as metas, sermos elogiados. E hoje, aqui em Manaus, nós estamos reunindo os presidentes de todos os tribunais brasileiros para discutir vários assuntos de interesse da população, de você que está vendo esse nosso portal, esse nosso site. Por quê? Porque nós estamos aqui reunindo todos os presidentes de tribunais para discutir como melhor administrar, como melhor gastar o dinheiro público. Trouxemos aqui o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, que é alguém extremamente preparado, nosso colega conselheiro Érico, e também trouxemos especialistas de outros lugares do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, que irão realmente trazer para os presidentes novas ferramentas de licitação, novas ferramentas de controle de preço, e estão trazendo aqui pela primeira vez. Olha como a população manuara é sempre pioneira, né? Pela primeira vez o Getúlio Vargas está trazendo para expor aqui em Manaus uma vacina contra a corrupção, que é um mecanismo desenvolvido pela GV, que sempre que alguém extrapolar num preço, num produto, num serviço, numa concorrência, tem lá um alarme no sistema que o presidente do tribunal já fica automaticamente sabendo o que está fazendo e pode imediatamente determinar a correção. Essa é uma das novidades. O outro tema é o tema daquilo que chamamos de vitaliciamento do juiz. O juiz passa num concurso que seleciona os melhores. E depois disso ele fica 2 anos em observação. E nós vamos discutir hoje, na parte da tarde, aquilo que nós chamamos de vitaliciamento. Além de passar pelo concurso de juiz, além de ser classificado nos primeiros lugares, nós queremos que os nossos juízes passem por uma nova etapa de seleção, que é chamado de vitaliciamento.
E aí ele vai fazer uma segunda prova, que é a prova do trabalho diário, da conduta diária, com observação do tribunal, e ele será ou não mantido na carreira. Certo. Com relação aos juízes, a questão que o senhor falou agora de ingressar na carreira jurídica, o senhor acredita que o judiciário no todo o país, está recebendo muita gente nova, muito juiz novo, muita gente que acabou de formar e já está se tornando magistrado? Isso é bom, isso é ruim, porque não passou por um bom tempo advogando, fazendo outras atuações dentro da carreira? Tem gente que diz que era bom que o juiz tivesse 33 anos, a idade de Cristo, né? Que com a idade de Cristo o juiz seria melhor juiz. Mas, na verdade, hoje nós temos ferramentas modernas de treinamento à distância. E eu acredito que com 3 anos já de carreira, o juiz, aquele que ingressa na magistratura e que vai ser observado e só se tornará juiz em definitivo após 2 anos, ele vai prestar um relevante serviço para a população. Então, eu queria dizer para você que nos vê e ouve, na verdade, não há justiça de primeira e de segunda classe. Nós temos muitas dificuldades, mas num congresso que houve no Rio, com mais de 200 países de todo o mundo, a justiça brasileira foi considerada uma daquelas que tem o melhor sistema em todo o mundo. Porque nós vivemos aqui, do lado, na Venezuela, uma juíza deu uma liminar, dizendo que um banqueiro, como o Daniel Dantas, não podia ser mantido na cadeia. Ela foi presa, ficou 1 ano numa solitária, adquiriu câncer nos ossos. A imprensa não pode falar. Um canal de televisão fez uma crítica ao presidente da República, a pessoa foi condenada a uma indenização de mais de 5 milhões de dólares e teve a sua licença cassada. Então, democracia, república, exige compromisso, exige imprensa livre, exige que um judiciário que funcione. E nós procuramos funcionar. Temos lá os nossos defeitos. Mas veja, o Conselho Nacional de Justiça mandou vasculhar a vida de todos os juízes e familiares por 10 anos. Resultado, desses 10 anos de pesquisa, encontrou pouquíssimas pessoas que haviam cometido alguma irregularidade. E quando fechou o foco, como vocês fazem aqui com a câmera de gravação, né? Fechou o foco, foi ver no Rio de Janeiro, havia uma acusação de movimentação atípica elevadíssima, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, não era nenhum juiz, era um funcionário que antes de ser funcionário havia sido doleiro. Então, temos os nossos pecados, temos os colegas que erram, mas o sistema é feito para não falhar, para melhor servir. Por falar em falhas e funcionamentos, agora em agosto vai ter o primeiro seminário de direito ambiental aqui em Manaus. Aqui no Amazonas foi implantada a primeira vara de meio ambiente, mas o que muito se comenta é que justiça aqui só chega para aquele ribeirinho que faz a caça de subsistência. Madeireiro você não vê condenado. Esse seminário vai debater isso? Há alguma falha do judiciário em condenar as pessoas que desmatam a floresta? Como é que pode ser revisto isso? Olha, a pessoa mais humilde, ela tem sempre uma grande dificuldade, que é a dificuldade financeira, porque no sistema jurídico brasileiro, a pessoa, para ter uma defesa, ele precisa de um advogado, não é? E advogado custa dinheiro, ou dinheiro público ou dinheiro privado. E nós trabalhamos sempre, perdão, para que as defensorias sejam melhor equipadas, para que esse ribeirinho que está ali colhendo a sua subsistência não seja punido indevidamente. Não há crime por evitar morrer de fome a si ou aos seus familiares. Isso não existe, não é? É uma das figuras de exclusão de qualquer tipo de criminalidade, chamado estado de necessidade, não é? Então a pessoa que vai ali e colhe o necessário para sobreviver, ele não está cometendo nenhum delito. Aquele que devasta uma floresta inteira, esse com certeza está ali conscientemente vulnerando uma coisa que é patrimônio do planeta, não é só do Amazonas. Mas o que nós temos que fazer, e faremos nesse Congresso Internacional de Direito Ambiental, é procurar mostrar
que o Brasil tem uma grande preocupação nessa área. Ainda agora, hoje, está em Nova York, o diretor da AMB, Cláudio Delorto, participando dos preparativos da Rio+20, que é uma etapa desse compromisso com o meio ambiente. E Manaus, o Amazonas, está de parabéns por ter uma vara especializada em questões ambientais. Não basta fazer uma lei para resolver um problema. É preciso o compromisso de cada um de nós, denunciando ao Ministério Público, aos encarregados da proteção ambiental, sempre que note uma devastação desse tamanho. E ainda assim, nós não teremos, às vezes, a possibilidade de ver todos encarcerados e punidos, não é? É preciso primeiro atacar a parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, não é? E só depois falar de ingressar a pessoa dentro de um presídio. O presídio não é o melhor local para recuperar pessoas, principalmente presídios brasileiros, onde não há investimento. Primeiro presídio de segurança máxima no Brasil, quem fez foi o presidente Lula. Antes dele, ninguém havia construído 1 metro quadrado de presídio. No Brasil, presídio de segurança máxima. No estado de São Paulo, o primeiro governador que fez presídio, construiu presídio, foi Mário Covas. Antes dele, nem 1 metro quadrado havia sido construído. Então, e hoje, nós temos só no estado de São Paulo 50 mil ordens de prisão para cumprir. Aonde que eu vou colocar os 50 mil presos, né? Então, nós queremos rever, nós queremos mudar. A justiça está aí para servir. E nós estamos aí no Congresso pedindo mudança do Código Penal. Veja, mataram a minha colega Patrícia Scioli no dia 11 de agosto de 2011, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. 21 tiros ela levou porque era juíza carioca reprimindo organizações criminosas que faziam grupos de extermínio para matar pessoas pura e simplesmente por rivalidades financeiras, políticas, etc. e tal. E eu tenho para punir a Patrícia, sabe que lei? A mesma lei que punia no século passado quem roubava um cavalo do meu avô. Então, para essa quadrilha, eu vou ter que aplicar a mesma lei do bando ou quadrilha da década de 20, da década de 40, melhor dizendo, que tem ali uma pena completamente banal para esse tipo de coisa. E a AMB apoia também a PEC 15, do senador Ferraz, que muda o sistema recursal. Pimenta Neves, jornalista de um veículo grande em São Paulo, ele ficou 11 anos para começar a cumprir o primeiro dia da pena, depois de matar uma mulher em defesa. Isso é lamentável. E juízes também, o promotor que passou foragido vários anos, agora está preso, não é? Aquele Igor que matou a mulher grávida. Sim. Então você vê, nós temos às vezes um código de processo penal onde sua excelência é o réu, não é o juiz, não é o promotor, não é o corpo de jurados, menos ainda a vítima. Portanto, a crítica agradece a presença do presidente da AMB e você, internauta, continue navegando com a gente.